Um reflexo de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quando pensamos no cuidado de Deus, geralmente nos vem à mente o seu papel como vigia e guardador do povo escolhido. Todavia, o zelo do Senhor para conosco vai muito além, mostrando-se também o mantenedor de nossa vida, o zelador de nossa existência. Há uma diferença entre guardar um patrimônio e cuidar de vidas. Embora também sejamos patrimônio de Deus, Ele zela por nós, dando-nos mais do que precisamos. Não se trata de dedicação como aquela de um funcionário exemplar, mas os atos de um pai que ama. O Senhor Jesus, ao proferir o Sermão da Montanha, uma das coisas que nos ensinou ali foi pedir ao Pai, confiando que Ele fará o melhor. Ilustra o fato com a própria realidade humana. Ele diz: ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Mateus 7, 9 a 11. Uma vez que Deus é mostrado como Pai, implica necessariamente que nós somos seus filhos. Curiosamente, há aí o ideal e a realidade. Fomos criados para ser filhos, maduros, adultos, que servem o Pai com perfeição e integridade. Todavia, como pecadores redimidos, vivemos como filhos pequenos e imaturos, crianças que precisam ser cuidadas, pequeninos, como Jesus nos chama. Para prejuízo pessoal, muitos dos chamados crentes acabam por se acostumar com a infantilidade da fé, vivendo estagnados do ponto de vista espiritual. Entendamos que Deus não é um super-homem. Ele não é o que o homem é, elevado à potência infinita. Na experiência de vários dos chamados crentes, projeta-se o ser de Deus não como total e essencialmente diferente do homem, mas como se fosse um homem maior que o universo, infinito e todo-poderoso. Dessa forma, confundem o ser de Deus com o ser humano, acreditando que, por ser o homem imagem e semelhança do Criador, o ser divino seria a expansão eterna do que é um homem. Entretanto, isso não corresponde à verdade bíblica. A imagem e semelhança de Deus no homem não torna esta criatura um pequeno Deus. O simples fato de ser criado já exclui completamente essa ideia. Há um abismo existencial entre o ser de Deus e o nosso, uma vez que Deus é e nós estamos eternamente. Deus existe por si mesmo. Nós temos nossa existência mantida por Ele. Bem sabemos que as palavras hebraicas, traduzidas como imagem e semelhança, pertencem ao mesmo campo semântico e são utilizadas juntas para enfatizar que o homem, dentre todos os seres criados, é o que mais se assemelha ao Criador. Isso se dá, pois recebeu habilidades, atributos e qualidades que se encontram no próprio ser de Deus. Dessa forma, o Criador comunicou várias capacidades típicas do seu ser ao homem quando o criou. Na verdade, tratando-se das capacidades morais, os anjos também as receberam. Todavia, o Espírito Santo de Deus fez questão de registrar isso. Mesmo tendo toda essa exaltada dignidade, o ser humano não passa de um reflexo, ou seja, ele não é aquele a quem reflete e jamais será. Se tomarmos uma imagem refletida e, se fosse possível expandi-la ao infinito, ainda não deixaria de ser apenas reflexo. Se tomarmos uma imagem tosca, desgastada pelo tempo e pelos maus tratos, e a retocarmos de tal forma que venha se confundir com o objeto que a projeta, não deixará de ser imagem.
A bem da verdade, há uma ênfase implícita na expressão imagem e semelhança, que indica algo derivado, isto é, o fato de que uma imagem não existe sem aquele que a projeta. Uma outra forma de dizer isso é que a semelhança só existe na comparação com aquele a quem se parece, o que necessariamente pressupõe o ser divino. O homem, como imagem e semelhança de Deus, sempre existirá em função desse ser ao qual se assemelha. Entendamos que os atributos do Criador, que não foram comunicados, expressam a infinita diferença entre Deus e os homens. Dos poucos que conhecemos, pois é provável que haja outros, mostram que o ser de Deus é infinito, perene, está presente em todos os lugares e tempos, possuindo todo o poder para executar sua vontade, além de qualquer lei natural, que conhece todas as coisas, pois as determinou antes mesmo de criar o mundo, que inclina a mesa da existência, fazendo convergir todos os acontecimentos para que se cumpram todos os seus propósitos eternos, mesmo considerando a liberdade de agência humana e diabólica, que tem uma mente capaz de processar as infinitas possibilidades relativas a cada ser, orientando-as à conformação com sua vontade eterna, que nada aprende, pois tem em si todo o conhecimento. Quando entendemos isso, percebemos que o ser humano reflete uma ínfima parte do Criador. Ainda assim, à parte de Deus, o homem não passa de uma existência no mais completo vazio. Ele procura viver com base em si mesmo, garantindo seus dias, planejando e determinando seu futuro. Muitos acontecimentos lhe mostrarão a sua dura realidade contrária, trazendo-a às claras a sua real condição. Confrontado com as situações indesejadas e dolorosas, perceberá sua fraqueza, nulidade e total incapacidade de estabelecer seu próprio futuro. Quando se sai de diante do espelho, a imagem se desvanece. Deus é tão grandioso, tão gracioso, que miraculosamente faz com que a imagem fique como que fotografada, embaçada pelo pecado por determinado tempo, a duração de uma vida, o suficiente para que o pecador subsista e tenha oportunidade de arrependimento. Providenciou a restauração da humanidade, assumindo ele próprio também o lugar de reflexo. Destarte, é garantida a perfeição da imagem, quando a pessoa que a reflete coloca-se também como a própria projeção de si mesmo. A imagem perfeita de Deus no homem foi restabelecida e com ainda maior nitidez quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. O conhecimento de Deus lança a luz à humanidade. Andando na noite da vida, de repente, vê-se o fulgor da luz do sol da justiça. Perambulando, ricocheteando à procura de um caminho em meio às trevas, entre as várias tentativas malfadadas, o homem só conhecerá a verdadeira vida quando conhecer o ser que o reflete, Cristo. Apenas conhecendo o Senhor, o ser humano poderá finalmente encontrar a si mesmo. Nisso também se vê o zelo de Deus, trazendo completa restauração ao seu povo. Que a nossa vida reflita Deus em tudo o que fazemos, como luzeiros no mundo. Renegue-se a si mesmo, tudo o que é diferente do ser divino, tudo o que é alternativo e pecado. Busque restaurar o reflexo do Senhor em você, sua imagem e semelhança. Que bênção maravilhosa é essa! Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.